Ciane Alves dos Santos Santiago. Eu vim apresentar o trabalho de religião, né? E o trabalho é um trabalho sobre mitos e lendas. Então eu quero começar aqui para vocês dizendo que muitas histórias antigas foram para explicar, né, coisas que as pessoas não entendiam em relação ao tempo, em relação a situações climáticas. Então as pessoas no princípio elas começavam a ter muitas dúvidas, né? Os nossos antepassados. E outra coisa que eles tinham muita dúvida também era sobre a criação do mundo, como que o mundo foi criado, como que ele foi gerado, né? Então eles começaram a criar, né, lá na mitologia grega, a gente vai ver um pouquinho para frente, começaram a criar personagens, né, para responder essas questões, né? Então, se desse uma chuva muito forte, algo que eles se sentissem com medo, eles pensavam no passado que a culpa teria sido deles, porque eles tinham pecado contra Deus. Então, automaticamente eles eram castigados por Deus, né? E assim foram criando-se deuses naquela época, né? Os deuses, eles eram os heróis, né? Eram pessoas, monstros até, que tinham muita força, né? Uma força que o ser humano não conseguiria atingir. Então, por isso eles eram considerados deuses, né, da época. Muitos mitos, como Zeus, né, na mitologia grega, o deus dos céus e do trovão, que regia todo o céu, né? A Thor, que era uma mitologia nórdica, né? O deus do trovão e da proteção. Anubis, que na mitologia egípcia era o deus da morte e da mumificação. As lendas, eu vou falar um pouquinho bem rapidinho para vocês sobre as lendas, que são histórias populares que se misturaram com fatos reais. Então, o que que ocorria? Aconteciam fatos reais que para frente eles acabavam inventando alguma coisinha, misturando ali a realidade com uma criação. E até hoje mesmo, se a gente for fazer um teste de contar algo para alguém, aquela pessoa, até chegar em 30 pessoas, por exemplo, aquelas 30 pessoas elas vão falar de uma forma diferente, talvez. A mesma história, mas contada de uma forma diferente. Então, sim, as lendas, muitas histórias populares, elas se misturaram com fatos reais e com elementos fantásticos. Elas são passadas de geração em geração e elas têm a função de entender e ensinar uma lição ou explicar um costume de tradições locais. A parte de aprender uma lição, a gente entende ali sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, que todos conhecem. Eu acredito que a partir do momento que a Chapeuzinho Vermelho foi contada, era para que as crianças tivessem ali um temor de não sair com um estranho, não conversar com um estranho na rua, para que o mal não sobreviesse sobre eles, né? E muitos também são para contar, né, histórias que aconteceram reais e histórias que, né, histórias que aconteciam, né, histórias que eram criadas, né, na cabeça do povo da antiguidade. Exemplos de lendas, né? Eu vou colocar aqui a Iara, né, que era uma sereia muito conhecida, e ela vivia nos rios, né, e ela encantava os pescadores. Então os pescadores iam e ela cantava, tinha um canto muito lindo e ela abduzia elas ali, sequestrava eles para levar eles para o fundo do mar. Então essa história era muito contada na minha infância também. E foi uma história muito contada até hoje, né? Nas escolinhas, nas creches, né? Nos núcleos escolares. Outro personagem também das nossas lendas aqui do Brasil é o lobisomem, né? Que é um homem que vira o lobo em noite de lua cheia. O lobisomem contado pelos antepassados era o sétimo homem da família. Então era uma família que tinha 6 meninas, e se saísse o sétimo homem, esse homem provavelmente ele seria amaldiçoado. Ele seria o lobisomem. Então, na lua cheia, ele se transformava num lobo e saía, né, devorando tudo e estragando tudo que ele via para frente, comendo os animais, né, das fazendas. Então, é isso. O Saci Pererê, né? Que também é um personagem que era um menino que era muito travesso, né?
ele aprontava muitas, né, brincadeiras, muitas coisas que muitas vezes machucavam o outro, né? Muito conhecido também. Eu tenho 29 anos, então eu acredito que, né, quem tem aí mais ou menos a minha idade lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que falava ali dos personagens. E tinha até esses personagens, tinha o lobisomem, tinha a Yara, tinha ali o Saci Pererê, o Boto Cor-de-Rosa, tinha vários episódios ali que contavam várias histórias, né? A diferença entre o mito e a lenda. O mito, ele explica o mundo, a criação, a vida e a morte através de deuses e heróis. Então, o mito, ele fala mais sobre Zeus, Thor, ali Anubis, que representava o chacal, porque eles são mais uma explicação do mundo para aquelas pessoas. A lenda, ela explica as tradições, né, locais ou fatos com um toque de fantasia, misturado com a realidade e a imaginação. Então, são tradições locais. A gente tem aí o folclore brasileiro, né, que é uma data muito comemorativa para os brasileiros, para as escolas, para a literatura, para todas as áreas, né? Então, sim, a lenda é muito importante. A lenda nos faz refletir, nos faz pensar nas histórias, nos faz imaginar a história. Então, para a literatura é muito importante, para a cultura, né? Para a tradição. Então, acho que é isso. Um exemplo de mitos bíblicos são a criação do mundo, assim como na religião grega ali, e nas outras eles tiveram outros deuses, como Zeus, Thor e ali o Anubis. Na religião cristã, eles acreditam em Deus, uma criação, né? E um só Deus é uma religião monoteísta, então eles acreditam em um só Deus. E os gregos é politeístas, né? Porque eles acreditam em mais de um Deus. Então, essas são as diferenças de um para o outro.